Em um dos seus sermões sobre a primeira carta para os Tessalonicenses, capítulo 5, que fala sobre o dia do Senhor, Paul Washer abordou os tipos de pessoas que não serão levadas no arrebatamento quando o Senhor voltar de forma inesperada, como um ladrão na noite. Ele mencionou primeiro um grupo de pessoas que ele chamou de cegos por vontade própria. Ou seja, pessoas que, apesar de conhecerem as Escrituras, escolhem ignorar os avisos e, por isso, não estão se preparando para a volta de Cristo. Eles não temem nem esperam por esse dia e serão pegos de surpresa. Em seguida, Paul Washer falou de outro grupo. Aqueles que até podem ser vistos como nobres ou dignos aos olhos dos outros, pessoas inteligentes e que sabem se comportar conforme o esperado pela sociedade. Elas até se envolvem em práticas religiosas. No entanto, essas mesmas pessoas são dominadas pelos seus desejos carnais. Se Cristo não for o alicerce da sua relação com Deus, se Ele não for a esperança, o amor e a alegria da vida deles, então, na realidade, estão se opondo a Deus. Assim, Paul descreve dois grupos principais: os que ignoram os ensinamentos bíblicos por opção e aqueles que, apesar de uma religiosidade aparente, não colocam Jesus como prioridade em suas vidas. Quanto ao arrebatamento, a Bíblia nos adverte que o dia do Senhor será repentino, surpreendendo a todos. Num momento, num piscar de olhos, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados e os que estiverem vivos serão transformados. Esse evento será inesperado, levando muitos a procurar respostas, mas para os que não estiverem preparados, já será tarde demais. Cientistas e pesquisadores se reunirão dia e noite, tentando entender o que aconteceu. As pessoas que não levaram esses alertas a sério irão ficar desesperadas, pois foram avisadas diversas vezes sobre esse dia. Elas correrão para as igrejas locais, apenas para descobrir que quase todas estão lotadas de gente angustiada e chorando, porque sabem no fundo do coração que foram deixadas para trás. Lá estarão, entre lágrimas e orações, mas será tarde demais. O arrebatamento já ocorreu, e os que ficaram só têm uma opção para garantir seu lugar no céu: rejeitar o anticristo e assumir o alto preço que será pago por essa decisão. Então, meu amigo, se você pode me ouvir agora, se ainda respira, acerte suas contas com Jesus Cristo. Não diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, eis que venho sem demora? E 1 Tessalonicenses 5, versículo 2, não nos lembra que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite? Precisamos viver com urgência, com um senso de prontidão, pois a palavra de Deus nos alerta sobre o quão próximo está o retorno de Cristo. Você já recebeu um aviso? Talvez estivesse em um prédio quando o alarme de incêndio soou, ou dirigindo quando uma sirene estridente anunciou uma emergência próxima. Talvez você tenha vivido em uma região onde sirenes por toda a cidade avisam sobre enchentes, tornados ou furacões. Recebemos avisos de economistas, políticos e jornalistas sobre os mais recentes perigos que devemos temer. Nos alertam que a economia pode desabar em alguns anos, ou que devemos estar atentos a isso ou aquilo. A maioria de nós está acostumada com esses avisos. Eles fazem parte do nosso dia a dia. Alguns de nós os levamos a sério, outros não. Alguns são consumidos pelo medo que esses avisos provocam. Esses alertas fazem com que algumas pessoas os vejam apenas como teorias da conspiração ou alarmismos sem fundamento. Mas, como cristãos, recebemos vários avisos claros nas Escrituras. Vamos rever alguns exemplos. Deus avisou Adão e Eva de que, se comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morreriam. Ele também avisou Abraão e Ló de que Sodoma e Gomorra seriam destruídas. Os filhos de Israel foram alertados de que, se não mantivessem a aliança com Deus, seriam afligidos com todo tipo de maldição e desastre. A Bíblia está repleta de advertências sobre diversos assuntos, desde a adoração a outros deuses até a quebra de alianças e a importância do arrependimento. No Novo Testamento, Jesus também fez vários alertas. Ele usou a palavra ai para expressar sérias advertências, que podem ser entendidas hoje como chamados de atenção para julgamento ou maldições. Jesus falou muito sério quando declarou suas advertências. Em Lucas 11, nos versos 42 ao 47, ele critica os fariseus por darem o dízimo até das menores ervas, mas negligenciarem a justiça e o amor de Deus, que são mais importantes. Ele os repreende por buscarem os melhores lugares nas sinagogas e por quererem ser saudados com honras nos mercados.
Jesus os compara a sepulturas bem ornamentadas, pois são lindos por fora, mas dentro deles existe morte. Quando um dos mestres da lei o confrontou, dizendo que essas palavras também os insultavam, Jesus respondeu com mais ais, criticando-os por imporem fardos pesados sobre as pessoas, sem oferecer ajuda, e por construírem túmulos para os profetas que seus antepassados haviam matado. Então, qual era exatamente o alerta de Jesus, e para quem esses alertas se destinam nos dias de hoje? Os ais de Jesus foram originalmente dirigidos para os líderes religiosos da sua época, como os mestres da lei, escribas e fariseus, que eram meticulosos na observância da lei, mas falhavam em compreender e praticar o coração da lei, que é o amor. Os fariseus, uma seita ou denominação judaica daquela época, davam muita ênfase à observância exata da lei ou Torá, que continha 613 mandamentos que os judeus deveriam seguir. Devido às desobediências que levaram ao exílio na Babilônia em 563 a.C., os fariseus se empenharam em seguir esses mandamentos à risca para evitar a repetição daqueles erros. Eles foram tão longe nesse empenho que criaram leis adicionais em torno dos 613 mandamentos, para garantir que nem se aproximariam de violá-los. O problema dessa abordagem é que ela pode acabar esquecendo o verdadeiro sentido das leis. Era isso que Jesus estava criticando e continua a nos alertar hoje. Jesus apontou 3 grandes problemas: o legalismo, a religião que é somente de aparência e o orgulho. Ele criticou os fariseus por se prenderem tanto às regras que acabaram se esquecendo do essencial da lei, que é o amor. Se você só se preocupa em seguir regras e protocolos, mas não tem o amor de Deus, você está perdendo o foco do que realmente importa. Se sua preocupação em manter regras e moral afasta e isola as pessoas, você está no caminho errado. Quando foi que nós vimos Jesus, nos evangelhos, afastando pessoas por serem muito pecadoras ou problemáticas? Nunca. Na verdade, Jesus reservava suas críticas mais severas para os líderes religiosos que eram julgadores e opressores. Outro ponto de crítica de Jesus para os fariseus era o orgulho. Ele os repreendia por fazerem coisas só para serem vistos. Eles gostavam de ocupar os melhores lugares nas sinagogas e de serem notados por suas orações e jejuns em público, tudo para mostrar quão santos eram. Mas Jesus alertou que por trás dessa fachada de santidade havia um desejo obscuro de se mostrarem superiores aos outros. Eles fazem questão de mostrar suas doações e suas práticas religiosas em público, para que todos vejam como são santos. Nossas atitudes não são tão diferentes das dos fariseus. Olhem para mim. Vejam quanto eu dou no ofertório toda semana. Vejam como eu jejuo, e vocês não. Observem como minhas orações são eloquentes, e as suas, se é que existem, são absolutamente fracas. Reparem como minha vida é pura, e a de vocês é cheia de falhas. Muitos de nós carregamos esse mesmo orgulho espiritual, e o orgulho espiritual é pior do que o orgulho comum. Esse tipo de orgulho nos faz acreditar que somos mais amados por Deus do que qualquer outra pessoa, que somos melhores e mais especiais. Mas a verdade é que Deus não tem favoritos. Ele não ama mais a pessoa que ora e adora por 18 horas por dia do que o pecador que nunca orou na vida. Quanto aos mestres da lei, Jesus também tinha palavras severas para eles. Eles criam leis e regras que nem eles mesmos conseguem seguir e exigem dos outros um padrão impossível de ser alcançado. Ao falar com eles, Jesus disse: "Vocês sobrecarregam as pessoas com fardos pesados demais para carregar, e vocês mesmos não movem um dedo para ajudar." Jesus fez uma declaração forte, dizendo que esses homens não entrariam no reino de Deus e ainda por cima estavam impedindo que outros entrassem. Por que Jesus foi tão duro com esses líderes religiosos? Porque eles perderam o essencial. Hoje, precisamos ter cuidado para não cometer o mesmo erro. Se nossas regras e padrões estão machucando, afastando, isolando ou traumatizando as pessoas, não somos melhores do que os sepulcros caiados a que Jesus se referia. O coração do Evangelho é a compaixão e o amor. Se perdemos isso de vista, então também estamos sob as críticas de Jesus. Se de alguma forma não vivenciamos esses valores fundamentais, estamos também sujeitos às advertências de Jesus. Por isso, convido a todos a cultivarem um amor sincero por Jesus e uma paixão verdadeira pelas coisas divinas. Jesus Cristo demonstrou amor por todos, inclusive pelos enfermos, marginalizados
cobradores de impostos e leprosos. Ele amou cada um deles e não desejava que nenhuma alma se perdesse. Como seguidores de Cristo, devemos ter essa mesma paixão pelas almas perdidas e pelos descrentes, amando-os como Cristo nos amou. A Bíblia, em 1 Coríntios 13, versos 4 ao 8, nos ensina que o amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não busca seus interesses, não se irrita facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Ele sempre protege, sempre confia, sempre espera e sempre persevera. O amor nunca falha. Mas saiba que as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento será deixado para trás. Este é o tipo de amor que devemos almejar. Todos nós nos sentimos confortados ao pensar no amor eterno de Deus, em sua proteção infalível, em seu escudo e defesa contra nossos medos. Deus é de fato tudo isso e muito mais, pois sua misericórdia e bondade são eternas. No entanto, é crucial lembrar que Deus não tolera ser zombado. Muitas vezes, pecamos intencionalmente ou desobedecemos, pensando que a bondade de Deus automaticamente nos perdoará. Mas isso não é verdade. Deus abomina o pecado. Ele não se agrada da maldade e não convive com o mal. O pecado é incompatível com a santidade de Deus, e por isso as consequências do pecado são graves. Não devemos testar a paciência de Deus, pensando que podemos enganá-lo. Ele está em todo lugar, sabe de tudo e vê tudo. A Bíblia, no Salmo 5, verso 4, nos diz que Deus não se agrada da maldade, e o mal não pode habitar com ele. Deus não encontra prazer no pecado, e é por isso que o resultado do pecado é a morte. O Senhor é tão justo e santo que o pecado não pode sequer estar na sua presença. Ele é puro demais para isso. Então, o que acontece quando Deus se irrita? O que ocorre quando as pessoas pecam repetidamente e zombam dele? O que acontece quando esquecem que a Bíblia, em Êxodo 34, versículo 14, nos adverte para não adorarmos outros deuses, pois o Senhor é um Deus zeloso? Um exemplo marcante é o dos filhos de Israel, que foram libertados, guiados, cuidados e abençoados pelo Senhor, mas mesmo assim encontraram motivos para reclamar. Seus corações eram ingratos, e eles pecaram com suas atitudes de ingratidão, murmurando e reclamando. A Bíblia, em Números 11, versículos 1 e 2, relata que o povo começou a reclamar, demonstrando sua total ingratidão. E quando o Senhor ouviu, sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor queimou entre eles, consumindo algumas partes exteriores do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Ignorar a bondade de Deus provocou o derramamento de sua ira. Portanto, veja, Deus é amoroso, mas não tolera ser zombado. Ele é paciente, mas não é fraco. Não devemos provocar sua ira. Não podemos enganá-lo ou pensar que podemos levar vantagem sobre ele. Deus está em todos os lugares, sabe de tudo o que vemos, falamos, sentimos ou até mesmo pensamos. Se você tem levado uma vida distante de Jesus, eu creio que o Senhor falou com você através desse vídeo. Se esse é o seu caso e você deseja se arrepender dos seus pecados e mudar essa realidade, eu lhe convido a fazer comigo essa oração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador. Eu me arrependo dos meus pecados. Me ajuda a melhorar. Eu entrego minha vida ao Senhor. Eu lhe reconheço como o único Deus e Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Se você fez essa oração junto comigo, eu quero orar por você. Escreva nos comentários: eu aceito Jesus. Nos ajude a anunciar a mensagem prática do Evangelho. Inscreva-se no nosso canal. Curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Deixe nos comentários sua opinião e sugestão para novos vídeos. Que Jesus abençoe sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.